Olá, eu sou Luanda Colange, essa é a Cristiane Tadeu, a famosa mãe da Lívia, né? Porque assim, todo mundo que me conhece conhece a história da Lívia, porque eu falo que eu consigo falar da Lívia em qualquer aula. Se algum dia me chamarem para falar de culinária, eu vou conseguir contar a história da Lívia numa aula de culinária. Então, muita gente conhece a história, mas nunca ouviu a história da sua visão ou da nossa visão, já que infelizmente a gente não consegue pedir para a Lívia contar a visão dela, que com certeza seria muito mais divertida do que a minha e do que a sua, né? Sem dúvida nenhuma. Então eu Com queria que você certeza. se apresentasse, porque a proposta de hoje é a gente contar como que a TDCS entrou nas nossas vidas, porque entrou ao mesmo tempo, simultaneamente na minha vida e na sua. Bom, então vamos lá. O meu nome é Cristiane Tadeu, como você já falou. Sou a mãe da Lívia, eu sou mais mãe da Lívia do que a Cristiane Tadeu, né? De quase 15 anos para cá. Uhum. E, assim, o que eu posso falar sobre a TDCS? Foi uma loucura, sinceramente. A princípio foi uma loucura, mas assim, eu lembro que eu estava sentada num consultório e uma pessoa falou para mim, olha, existe um tratamento hoje em dia que é feito com adultos, que é uma estimulação e que é feita, explicou, né, a forma como era feita, mais ou menos para mim. Falou, olha, eu sei que é feita para pacientes com dores crônicas, com outras funções, né? Mas, assim, parece que tem um estudo que está começando e tal. E eu já, aquilo, já falou em estudo, eu já quis saber mais, né? Eu já quis me interessar mais. E aí foi aí que eu cheguei em casa e fui falar para você, óbvio, né? Como até hoje as coisas que eu faço, sempre eu vou relatar para você alguma coisa que eu vi, alguma coisa que eu soube, alguma coisa para você. A princípio eu fiquei mais assustada ainda depois que Do que você me qualquer olhou. coisa, né? Porque, na verdade, eu acho que, assim, para quem não nos conhece, é uma relação de muita cumplicidade, né? É muita amizade. Eu estava vindo para cá agora, porque não dá para gravar nada em casa com dois cachorros enormes, né? E aí eu vim pensando no carro, como explicar o impacto da nossa relação. E eu tenho uma história que, assim, que veio muito na minha cabeça, que você definiu tudo. Algumas semanas atrás, num sábado à noite, eu te pedi um favor daqueles que você só pede para quem você confia a sua alma, né? Você não pede para qualquer pessoa. E na hora que eu me vi naquela situação, eu falei, gente, tem que pedir para alguém, tem que pedir logo, porque eu estava muito agitada. E tem que ser alguém que eu confie muito. E eu estava do lado da máquina, não podia me ajudar. E na hora eu falei, vou pedir para Cris. E aí eu te mandei uma mensagem, eu falei, Cris, sábado à noite, eu nem lembro que horas que era, mas já era bem noite. Falei, Cris, posso te pedir um favor? E a sua resposta foi muito impactante. Eu acho que ela representa tudo que a gente pode tentar falar, que foi assim: você precisa perguntar, brava, né? Nós somos irmãs. E eu acho que essa é a Tá. relação que a gente construiu ao longo desses 15 anos. É uma relação de irmandade mesmo, né? Eu não consigo imaginar minha vida sem vocês. E tudo que eu Sim. sou hoje, como mãe, como mulher, como profissional, então não tem nem o que se falar. É um reflexo da nossa história, que começou quando a Lívia tinha 3 meses. Porque, assim, a TDCS veio depois de muita tentativa, depois de muito trabalho, né? Muitos dias de luta, muitos dias de glória, né? Eu sou a fisioterapeuta responsável pelo tratamento da Lívia desde os 3 meses. E eu lembro que quando eu fui a primeira vez na sua casa, eu tinha acabado de tirar a carta. E subia, descia, né? Que é a Zona Norte de São Paulo, só para quem conhece, sabe as ladeiras da Zona Norte de São Paulo. E aí, eu falei, eu falei, eu nunca mais vou voltar aqui, eu nunca mais vou voltar aqui, porque eu fui taquicárdica. Então, eu entro na sua sala e me deparo com aquela bebê de cabelo cacheado, com aquele brilho no olho que não tem explicação, só quem conhece para entender o que o brilho no olho da Lívia significa. O Léo, um toco correndo pela sala, o Fábio. E quando eu saí, eu lembro do Leandro me perguntar: você não volta mais então? Eu falei, cara, eu vou voltar aqui quantas vezes forem necessárias, os dias que forem necessários, a hora que for necessária, porque eu me achei. Essa foi a minha sensação. E a Lívia, né?
te entreguei ela, né? Eu te entreguei ela. Eu tenho essa nítida lembrança que eu te dei ela na mão, assim, tipo como eu estava assim num mar de desespero, que é como todas as mães ficam quando recebem um diagnóstico, sabe? E aqui a forma como você entrou e você é menina também, mas Tô- você me passou muito mais nova que eu. Você me passou uma segurança, tipo assim, olha, eu não sei o que fazer, mas eu vou saber o que fazer. A gente junta, a gente vai saber o que fazer. Eu senti aquilo, sabe? Tipo, o interesse, a vontade, entendeu? É que eu já fui para TDCS, mas na verdade tem toda essa história nossa antes Porque a ainda, né? TDCS foi muito impactante, mas assim, eu lembro dessa entrega e do quanto aquilo, para mim, assim, foi um encontro de almas, sabe? Independente de qualquer conotação religiosa, mas assim, para mim foi um encontro de almas, né? Hoje eu conto a história da minha carreira, eu conto a história da Lívia, porque foi exatamente isso. Eu com aquele bebê com vocês uma menina que, sinceramente, você é completamente maluca. Não sei se eu entregaria o Luca para aquela pessoa que entrou na sua casa. E cada dia com uma coisa nova, né? Porque assim, começou com atraso do desenvolvimento, mas não tem nada. Aí virou uma diminuição de Não, era membrana, uma hidrocefalia que não era depois uma hidrocefalia. que era um Chiari, mas aí não tinha uma margem de Chiari, e aí vai para uma cirurgia, a cirurgia complica e vira uma anóxia, e aí descobre uma seringomielia, e assim a gente viveu 2, 3 anos que cada dia era uma novidade, cada dia era uma situação nova, muita informação, e eu tenho assim muita memória afetiva da gente na sua casa, né? Eu vivi na sua casa os primeiros anos, acho que eu vivi mais na sua casa que na minha. A gente na sua casa, com um exame na mesa, A minha lendo. mesa tomada, eu lembro dessas, eu também lembro muito desses dias da minha mesa tomada e você incansavelmente lendo, fazendo a leitura de cada um e me explicando, porque é pior, você me explicava. E isso era porque era aquela vontade de querer ajudar mesmo. Então você estava tentando ali, olha, aqui, tá vendo? Isso aqui eu não entendia nada, mas eu ficava ali prestando atenção e tentando entender. Acabei até entendendo um pouquinho, né? Mas não nessa questão, né? Hoje você fala de TDSS maravilhosamente, de tudo, maravilhosamente bem, mas na época, e eu lembro que assim, né, e a gente buscando várias alternativas, vários médicos, e cada médico que a gente procurava era, de certa forma, um balde de água fria, né, porque a gente vislumbrava uma situação para a Lívia, eu acho que dentro do seu coração, dentro do meu coração, a gente via a Lívia andando, né, assim, de Quando uma eu chegava eu lembro de te ligar e você ficar horas mas mais de hora, com certeza, no Viva Voz comigo e com o Fábio, falando que não tinha nada a ver, que aquilo que o médico falou era uma loucura, para a gente esquecer aquilo, que aquilo não e que a gente ia esquece, tentar, né? Assim, eu entendeu? Não, foi é uma isso. perseguição e a gente não, a gente vai conseguir. E aí saía um curso novo, eu ia fazer, a gente montava um programa nós duas. E aí você trazia seu caderno, montava a lição de casa, e as duas enlouquecidas e a Lívia doida com a gente muitas das A vezes. véspera de Natal, bem na véspera de Natal, olha, eu vou para a chácara. Então você vai fazer o seguinte: você vai fazer 4 exercícios por dia, durante meia hora. Aí eu pegava o caderno, anotava os exercícios que eu tinha que fazer, tirava foto, filmava, para eu fazer exatamente, para não perder o foco de fazer todos os dias os mesmos exercícios, que é para a gente realmente ter uma continuidade com ela. Eu lembro de Não sair era com pudim no dia 24, de fazer isso, e aí a Neia me dá o pudim, porque eu tinha que ir na ceia da família do e não tinha levado, Leandro. tinha que levar um doce. E eu não ia levar nada, porque tipo, eu não tinha cozinhado, eu nem, nem sei até hoje fazer pudim, né? Assim, nem como pudim. Mas eu tenho essa memória. Então, começou, eu lembro do processo que começou muito assim.
talvez a cognição possa atrapalhar, esse pode ser um grande problema, e eu muito traumatizada, porque era uma fase que tudo era um problema cognitivo, e não vai dar certo. E ela foi numa avaliação com uma psicóloga, que era conhecida, que tinha Sim, sim. voltado de Boston, e contou da história da estimulação, e aí a gente foi marcar com o médico, e eu lembro de nós duas irmos nessa consulta, assim, super receosas, mas ouvimos tudo, né? Você mais que eu. Você mais. Eu lembro nitidamente de você mais tensa do que eu até. Não, muito, porque depois da complicação da Lívia, da cirurgia, eu estava num momento totalmente traumatizada, eu não queria que nada acontecesse. E a minha visão como profissional era assim, cara, vão colocar dois eletrodos na cabeça da minha criança e vão ligar uma corrente elétrica para ela melhorar, vocês estão malucos, né? Eu tenho muito essa memória, o quanto para mim era impactante. Eu lembro que eu falo várias vezes assim, em aula, a primeira explicação que eu ouvi, eu lembrava daquele filme A Espera de um Milagre, da cena da cadeira elétrica. Era Sim. só isso. E eu falei, não, tipo, não vamos fazer, né? Tipo, de jeito nenhum. E o médico Isso muito não. paciente, né? Olha, tô indo embora, volta aqui 3 meses, dá uma lida, vamos ver como é que é. Você, né? Você sempre foi meu centro, né? Nesse processo todo da Lívia, porque quando eu me via muito desesperada e muitas vezes me acusavam de eu estar iludida iludindo vocês. Como se aquela, que para mim era uma esperança, um desejo, e que eu estava disposta a fazer qualquer coisa, né? Assim, eu vejo hoje, até hoje, eu acho que eu estou disposta a fazer qualquer coisa para as crianças melhorarem, né? Todas as vezes que eu vou no meu cirurgião de Mas você coluna, faz. É, exatamente. Eu acho que é isso que eu ia falar. Você faz isso até hoje. Até hoje você fica com essa querendo inquietude. ajudar isso, sem acreditar naquilo que. Não, esquece isso. Uma coisa que a gente comenta muito lá no consultório, né? Na nossa terapia, porque as mães ficam ali no consultório, ali na espera, né? Então acabam trocando, a gente troca informação, as mães, as avós, né? Então, uma das coisas que a gente fala é isso, a gente tem um sentimento de gratidão, sabe, assim, a gente está aqui dentro do consultório. É uma coisa assim, uma sensação assim, eu estou no Senep, eu estou feliz porque eu consegui estar aqui, não pensando em financeiro, não pensando em nada disso, pensando a sorte que teve de estar ali, num ambiente tão agradável, com uma profissional que realmente põe a mão no paciente e que pensa além, assim, eu nunca vi você pensando num paciente assim, olha, ele tem isso, então isso aí eu acho que não vai dar certo, porque se ele tem. Não tem essa, ele tem isso. Eu É, quero ver o paciente. Eu mas preciso vê-lo. Ele é um indivíduo, ele é uma pessoa, ele é um. Né, ele... faz parte de Então, uma isso família, né? É assim, faz a parte de gente um sempre fala contexto. isso. Que bom que nós estamos aqui. É cada vez que eu entro no consultório, assim, que eu vejo uma família de fora, assim, eu me emociono, assim, que eu falo, puxa vida, que bom que eles conseguiram estar aqui de tão longe, sei lá, já vi pessoas do Pará, né? Eu falo, que bom que de tão longe eles conseguiram estar aqui, que sorte a deles, sabe? E a gente, hoje, eu penso assim, quando eu vejo consultório, você sabe que os meus serviços são motivo de muito orgulho para mim, né? É, é quase um solo sagrado, né? Eu chego a ser até colocar um paredão de medo que alguém entre ali e, e perturbe o que para mim é tão mágico, é tão impactante, né? Porque eu lembro que uma das coisas muito marcantes antes da TDCS para mim foi a questão do treino na esteira. Que eu lembro que eu vi um congresso online americano e o trabalho apresentado era um trabalho sobre esteira. E eu lembro que eu cheguei, não se fazia esteira com consistência em criança naquela época, né? A gente não tinha nem esteira. Eu lembro de falar, Cris, É. cara, eu vi, parece muito legal. Vamos tentar. Eu fui, comprei no site do Carrefour, chegou 2 dias depois. Uma esteira pequenininha, que assim, as doidas ainda têm o resto da esteira 15 anos depois, né? Tipo, a gente ainda tem, né?
a esteira, e a Lívia deu um salto gigantesco quando ela começou a treinar na esteira, mas muito grande. Isso foi uma primeira barreira que eu venci, que era assim, vai pôr na esteira, criança. Hoje a gente fala disso naturalmente, a coisa mais corriqueira do dia a dia. E a Lívia deu um salto gigantesco. E ela mostrou para todo mundo que veio, porque ela deixou de ser aquela criança que era mais introativa, ela ficava mais quietinha, só fazia se a gente mexia, e você colocava ela na esteira, ela virava uma outra criança, porque ela andava, ela corria e brincava. Eu lembro dela na esteira, o Léo do lado, o Luca pequenininho, aquele momento de tamanha alegria que a gente tinha ali na esteira. E ela deu um salto gigantesco e chegou no quase, né? A gente viveu assim meses do quase andar. E aquilo que era loucura para todo mundo começou a se tornar muito palpável para a gente. Assim, eu lembro da nossa alegria nessa época. Eu tenho a memória lá no quarto do Léo, a esteira, os backyardigans cantando loucamente, loucamente. Em looping, E a que gente ficava tocando em looping, aquelas musiquinhas em looping o tempo inteiro. Isso. E a gente muito feliz naquela. Foi aquele momento. Uma cumplicidade foi construída. Então a gente encara fazer TDCS, né? Que eu acho que assim, a gente assumiu a bronca juntas. Porque Foi. hoje, quando eu explico o TDCS para uma família, a gente explica com segurança, né? Assim, olha, vai acontecer assim, vai acontecer assado, a gente faz assim, o eletrodo é aqui, papapá, mostra o aparelho, aquela coisa sensacional. Da Naquela corrente, época, fala de uma forma da corrente, com segurança, não, né? do Aquela época, nada, a gente não tinha nem conversava. Conversar com quem que a gente ia pedir informação? Era artigo, livro, e estudar, 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 estudar. E então a gente casou, né? Quando a gente decidiu, a gente casou aquilo que a gente já tinha muita segurança. Eu falo sempre isso. Eu já conhecia o treino na esteira, eu já conhecia muito bem a Lívia, eu já sabia o que eu estava fazendo nesse contexto, e a gente pegou uma coisa pontual e adicionou que mudou tudo. Mudou a era só história. a cerejinha do bolo, né? Era só uma coisinha que estava faltando, aquela cerejinha, e mudou para sempre. Uma coisa Tudo. que não tinha diagnóstico, que eu conto sempre, isso eu sempre conto, que é, o, o neurologista falou para mim, olha, por sorte, a sua filha, ela é uma cerebelopata e por sorte ela vai andar com 15 anos, ela vai andar de muleta. E eu levei ela, sei lá, uns 8 meses depois, Andando. e isso, e mandei dar um tapinha nela para ela ir andando, assim, vai lá, para Porque mostrar para ele. Mostra pro tio. E acho que surpreendeu todo mundo. Você sabe que eu fico pensando? Eu acho que a gente não tinha WhatsApp. Eu tô meia. Eu acho que Era o tinha. WhatsApp há 10 anos atrás. Eu não lembro como que o vídeo chegou em mim, mas eu lembro que esse vídeo chegou no sexto dia, porque esse vídeo eu já mostrei muitas vezes. Talvez, eu acho que eu te marquei no Facebook. Ou Será que foi alguma coisa isso? assim. É porque não tinha WhatsApp. Eu acho que eu lembro do Não, não WhatsApp tinha. começando quando eu fui para fora. MSN, talvez, não sei. Eu sei que o vídeo chegou à noite. Marquei no Facebook, eu acho que foi isso. Eu gravei, foi à noite mesmo, o Fábio tinha chegado do trabalho, e na hora eu postei ele e já te marquei. E me Assim, ligou. te liguei na hora, foi. E essa ligação à noite, para mim, me remetia a coisas muito ruins. Porque todas as vezes que vocês me ligavam à noite, eram coisas muito ruins, né? Tanto é que meu celular, por alguns meses, a gente teve uma janela de tempo, meu celular ficava do lado do meu travesseiro, assim, perto da minha orelha, porque eu sabia que se vocês precisassem de mim, vocês iam me ligar. E tiveram, infelizmente, várias situações que isso aconteceu. Então, eu lembro, Quedas, né? Quedas, convulsões, vários. enfim. E aí eu lembro de quando você falou. Eu tenho um apagão do que eu disse, porque
eu olhei tantas vezes aquele vídeo dela começando a andar tão ordinária com o pai dela, né? A gente se matou por anos, nós duas. Horas de treino, e ela desencostando da parede com aquele sorrisão pro Fábio, de tipo, eu sempre fiz isso. É como se fosse uma coisa normal. Aquela hora da filmagem, na verdade, foi a segunda vez que ela anda, porque a primeira a gente não espera, né? Então a gente não conseguiu pegar realmente a primeira. Mas aí a gente fez a mesma coisa, ele fez o mesmo teatrinho que ele estava pintando, ele estava fazendo uma lição para o Léo. Ele estava ajudando o Léo, era alguma coisa, acho que ia ser Dia das Mães, e aí o pai tinha que escrever um relato da mãe, ajudar o filho e tal. Então ele estava sentado fazendo alguma coisa, pintando alguma coisa, e ela estava na parede, e da parede ela estava tão entretida porque ela estava com o Léo ali fazendo aquela lição que ela quis ir ali ver o que estava acontecendo no momento. E ela foi, como uma, sabe? E aí eu fui, meu Deus, correu, minha mãe correu, todo mundo correu. Pega a câmera, joga ela de novo na parede, o Fábio. Aí ele começa a provocar ela, nossa, eu tô pintando, olha que lindo. E aí ela vai de novo, entendeu? E Esse depois vídeo de 2 meses, a gente tem um vídeo dela 2 meses andando no shopping, né? Assim, que é foi assim, uma crescente assim que a gente grande. eu não me acostumava, juro por Deus, eu não me acostumava. Eu demorei muito tempo para me habituar com ela andando, porque você enraiza todas aquelas informações que você vai tendo e tal. Por mais que eu tenho, não, eu sei que isso não vai acontecer, tenho otimismo e tal, mas você começa a enraizar aquilo começa a ficar lá dentro, tipo, ai, será que é? Será que não? Mas eu deixava isso para lá, essa sensação ruim, deixava. Então, foi difícil para me acostumar a ver ela andando mesmo, assim, sem nada em volta, sem ninguém em volta, sem nada. E demorou tempo, acho que até para a gente emocionalmente incorporar que ela estava andando, né? Que nem eu sempre falo, gente, poucas vezes em 10 anos, né? Eu até comentei num dos vídeos iniciais que assim, a gente completa 10 anos disso, dia 6 de maio, e na semana passada eu completei 300 casos de crianças acompanhadas dentro dos meus serviços. Então, foi assim, é um 10 anos muito grande para mim, né? É como se eu conseguisse dividir a minha vida antes e depois desse momento, porque ela começar a caminhar, eu lembro que os meus planos eram outros, né? Eu estava terminando o mestrado sobre treino em esteira, eu estava com o meu projeto do doutorado pronto, que não tinha nada a ver com TDCS. Eu lembro que meu objetivo era fazer o mestrado, o doutorado, porque eu queria dar aula. Era isso que eu queria dar aula, já estava com o Luca, e era aquele sonho de ser professora. E de repente eu me vi no banheiro ligando para a Cláudia, minha orientadora, e falando: professora, eu vou mudar minha tese de doutorado, me autoriza a mudar minha tese, porque eu descobri o que eu quero estudar. Eu acho que para mim foi muito importante. Eu descobri o que eu queria estudar. Eu descobri que eu queria estudar isso intensamente e profundamente, porque eu queria tentar, ao menos tentar, promover tudo aquilo, né? Que eu acho que é o marco dela andar, mas isso foi tão grande emocionalmente pra gente. Eu penso assim também, que na verdade eu até tinha muito medo de quando as mães iam me perguntar e falar, ai, ela andou, e aí eu falava, ela andou com a TDCS, só que eu tinha um medo de falar isso abertamente, porque assim, teve todo um trabalho por trás durante muito tempo, teve muita dedicação. E tudo isso eu não conseguia passar ali aquela informação durante alguns minutos para aquela mãe que às vezes estava com um filho já maior, né, uma criança já grande, e não passou por todo esse processo, não teve toda essa evolução, né, então teve todo um processo diário ali, não que eu falo que isso porque é a cerejinha do bolo, mas Uhum. tanto que ali continua evoluindo a cada TDCS que ela faz, ela dá um start em alguma coisa, em alguma coisinha, em alguma uma parte motora, às vezes é uma parte na escola, tanto que na escola eu não falo que a Lívia está fazendo TDCS, na semana de protocolo,
eu não falo nada, que ela tá fazendo protocolo, não falo nada. E porque eu espero que eles me falem, entendeu? Nossa, essa semana a Lívia estava ótima. Nossa, ela estava tão concentrada, ela. Então, são pequenas coisinhas que eu falo. Ela continua, ela gosta do negócio, entendeu? Ela funciona, né? O negócio Ela nasceu funciona. para ela. E assim, e eu falo muito nas avaliações assim, ela estava pronta. A É, TDS, ela pode amplificar um efeito e promover um efeito que a criança está pronta, que ela tem condições de. Não é que ela vai criar, não é que a Lívia não ia andar e vai andar. Não, ela estava pronta, a gente olhava para ela. Se vocês ver os vídeos dela antes de fazer a primeira aplicação, né, a primeira intervenção com o TDCS, teve o mesmo padrão de marcha, só que com andador. Tava tudo ali, né? É um caso muito específico, muito pontual. E assim, eu pelo menos desconheço algum outro caso que a criança faz um acompanhamento de 10 anos de reabilitação e que envolveu a TDCS ao longo desse processo de reabilitação. Acho que a gente conseguiu aprender com a Lívia a como compor a utilização da TDCS dentro do processo de reabilitação e estudando profundamente cada área encefálica de acordo com a sintomatologia. Porque assim, ok, ela andou, né? e Uhul. aí? Aham. Aí o problema muda, né? Assim, se É. acordou outro dia, você falou, ok, tá andando, mas e agora? E como que vai melhorar Aham. o equilíbrio? Como vai melhorar a concentração? Como vai melhorar o planejamento? Como vai melhorar a comunicação e a fala? Então a gente foi estudando a TDCS e muita neurologia para construir tudo isso, né? Eu acho que isso é, hoje, o modelo que eu tenho de intervenção relacionada a isso se deve a ela, né? A gente tem vários aspectos, até por uma questão de responsabilidade. Eu acho que pouquíssimas pessoas sabem, mas na época, há 10 anos atrás, comprar uma TDCS, até hoje é um absurdo, é um equipamento super caro. É muito caro, era muito sonho ter uma TDCS. E a nossa decisão foi por não fazer de qualquer jeito. Foi por não fazer com qualquer aparelho, por fazer o mais correto. E a primeira TDCS, que todo mundo sabe que está lá, né, no consultório, que é meu xodó, foi várias pessoas envolvidas para comprar, né? Foi minha parte financeira, o Fábio entrou, a Neuci entrou, todo mundo se juntou para fazer uma vaquinha e comprar a primeira TDCS, que foi o equipamento que eu fiz meu doutorado, meu pós-doutorado, e toquei construir os meus serviços com Não, ele. eu lembro perfeitamente de você deixá-lo aqui, quando era a semana de protocolo da Lívia. Você falava, Cris, eu vou deixar aqui para eu não ficar andando. Porque era um medo tão grande, que era um tesouro, né? Aquela maletinha era um tesouro. Eu lembro me veio na cabeça uma cena pessoal, mas assim, eu estava fazendo coleta em algum lugar, eu acho que era até aqui em Sorocaba, com o aparelho, e me chamaram para jantar. Eu queria muito nesse jantar. Falei, cara, como eu vou jantar com a TDCS comigo? E eu falei, não, eu vou dizer que não. Aí eu falei, não, eu vou. E eu desci no restaurante, arrumada, e com a bolsa da TDCS, Não acredito sentei, muito. coloquei a TDCS e passei o jantar inteiro agarrada no aparelho, morrendo de medo de acontecer qualquer coisa com ele. Eu, meu Deus, o que eu vou fazer se acontecer o aparelho? Então, assim, isso é um cuidado tão grande, É, porque foi muito mágico a gente ter acesso a esse equipamento. Foi muito assim. é, era um tesouro mesmo, né? Um tesouro. e É ela isso. foi caminhando, né? E assim, e tem parte das histórias, que o começo é muito impactante, é muito bonito, mas foi o começo de uma luta muito grande, uma luta que a gente tá nela até hoje. Porque a Lívia começou a andar, andou de forma independente, com um bom padrão de marcha, para deixar a fisioterapeuta muito orgulhosa. Mas aí a gente teve a questão do braço, que eu acho que é um aspecto muito importante. E aí a gente, uma vez que ela estava andando bem, a gente começou a tratar o braço e o nosso resultado já não foi o mesmo. Até hoje a gente lida com a dificuldade do padrão do braço da Lívia, do movimento do braço da Lívia.
porque a Lívia tem uma seringomelia cervical na saída do plexo braquial. Então, para quem não conhece, ela tem um acúmulo de líquor, de líquido, dentro do canal medular, exatamente na área de saída dos nervos que controlam o braço. Então, ela tem um bloqueio mecânico que, por mais que a gente tenha tentado muito com a TDCS, e a gente até viu alguns resultados, mas que não foram tão impactantes. A grande verdade é que, se a gente for analisar a questão de funcionalidade do braço da Lívia, a TDCS não foi efetiva para esse É, aspecto. ela, na verdade, o que ajudou nas quedas, por exemplo, foi na questão de equilíbrio, né? Então, isso ajudou muito na questão de equilíbrio dela não cair, né? Então, às vezes não sai a reação do braço, né? Mas ela tem um equilíbrio melhor. Nossa, Então, ela consegue se virar ali e tentar não cair de um jeito, né? um abdômen que nunca teremos, né? Porque assim, ela sustenta a postura dela no abdômen para não ter que mexer o braço. Mas eu acho que isso também foi um aprendizado muito importante que eu falo para muitas famílias. Tem alguns aspectos que a gente não indica TDCS, que ela não vai ter um bom resultado. Que a gente não pode pensar nela como, vai resolver tudo, né? Porque Então, isso é esse real medo que eu tenho quando eu falo, porque eu tô ali como uma mãe falando para outra mãe. Então é muito difícil você dar essa esperança assim tão nítida. Sua filha andou com a TDCS, andou, a minha filha andou no sexto dia de TDCS, mas teve muitas outras coisas antes disso, né, que fizeram com que ela andasse, e entendeu? uma Então, condição neurológica que permitia que ela andasse, né? Esse sim, contrapartida. eu quero que a mãe tenha uma esperança, né, ao mesmo tempo, porque eu sei que vai mudar em alguma coisa naquela criança, alguma coisa vai mudar, que não seja ela não vai andar sozinha, mas que ela vai começar a engatinhar, ela vai começar a compreender melhor, alguma coisa ela vai ajudar, né? Então eu tento ir mais para esse lado, assim, ela vai te ajudar muito, vai mudar a vida, E de precisa alguma de um bom forma. planejamento, né? Porque assim, é isso, a gente não teve um bom resultado com o braço, pensando na parte motora do braço, mas a gente foi, ao longo dos anos estudando, e vindo uma magnitude de possibilidades, né? Com relação à atenção, que é muito pouco discutido ainda a TDCS para a melhora da atenção, melhora do planejamento, melhora da organização, não só motora, mas em vários outros aspectos, né? Tem se você entende, eu falo muito isso, te discute muito isso a equipe. Se você entende a sua criança profundamente, entende neurologia, se abre um mar de possibilidades na sua cabeça, mas que exige muita intervenção, muito treino, não é por, eu falo, por eletrodo, às vezes você escuta assim, não, eu fiz um tratamento em TDCS, sentou lá, pôs o eletrodo, por eletrodo, usar TDCS por, não é a grande sacada, é você entender o processo de aprendizado e o que você quer ensinar e o que a criança quer aprender, porque você tem que ter essa humildade de entender o que a sua criança quer aprender, né? Não é lógico que a Lívia não deu o primeiro passo dela comigo e com você. Qual era o atrativo que existia na vida dela para as duas chatas, né? E é lógico que ela fez isso com o Fábio e com o Léo presentes, né? Qual é a dúvida disso? Né? Porque ali tinha motivação para andar. Qual que era a motivação que ia ter de chegar até físio, chegar até você que estava ali todo dia, né? Então, assim, Carne de vaca, né? Eu falo que eu sou a carne de vaca, eu sou a carne de... Eu tô ali todo dia. O Fábio é a picanha, entendeu? Que só vem no fim de exatamente. semana, que ela só vê à noite, né? Que vai Entendeu? paparicar e que vem, né? E ele todo cheio de nhenhen com ela. Então, assim, ela tem que ter essa visão do querer, e eu acho que aí traz uma outra aspecto da TDCS, da Lívia e da nossa história, e que aí eu espero que um dia você e a Vero possam sentar, eu vou só ficar interlocutando para ficar babando, né? A Vero é a fono do consultório, foi um dos grandes presentes que a TDCS me deu, eu acho que os presentes que a TDCS me deu têm nome, sobrenome e história. Não foram os títulos nem os artigos, mas as situações que eu vivi, que eu vi, que eu senti. E a Vero realizou ou intermediou
a realização de um grande sonho da minha vida, porque antes da cirurgia da Lívia, a gente ouviu ela. Eu lembro do Quaquá. Eu não lembro nem da música inteira. Eu sei que o sapinho não tinha rabo, não sei o que, não tinha isso? Era uma música. Era uma musiquinha do sapo na beira da lagoa, o Isso, aquaquá, aquaquá, o aquaquá. Aí ela o falava, quá, Aquaquá, isso, o Aquaquá, Aquaquá é pato, né? O Aquaquá. Então, assim, eu tenho essa memória. é Eu isso mesmo. ouvi e esse som me perseguiu por muitos anos, de ter escutado ela. Eu lembro que teve uma fase que a gente fez muita coisa motora, ela estava muito bem motoramente, ela está muito bem motoramente, né? Assim, gigantesca agora, né? Mais alta do que eu. É, e teve tudo isso e aquela angústia para que ela se comunicasse, porque a gente sempre percebeu que ela tinha muito a dizer, mas nem todo mundo conseguiria entender, né? Se perguntar para você, Cris, o que a Lívia quer, o que ela, você sabe tudo, mas você sabe de olhar para ela, né? Assim, você sabe interpretar, modesta à parte, né? Se perguntar para mim, Você sabe? eu sei, mas acho que o nosso grande objetivo que nos uniu é, Você não vale, né? Você não vale. então, não, porque a gente sempre quis que ela ganhasse o mundo. Tem que ser na escola. E aí, ela se faz entender na escola, num ambiente, né, Isso. onde pessoas que não estão acostumadas com ela vão saber entendê-la. Essa é a maior preocupação, né, da gente. E de lutar para falar, né? De lá, porque a Lívia era muito, sempre muito quietinha. Eu lembro da cabecinha assim, né? Que ficava com aquela carinha, tipo assim, me pega no colo, vamos ser felizes, né? Para com essa história dessas malucas. E a gente sempre quis que ela ganhasse o mundo. E eu lembro que quando eu voltei dos Estados Unidos, uma das coisas que eu pensei foi fazer fonoaudiologia. Eu falei, eu vou fazer fono, a pessoa egocêntrica, né? Eu falei, eu vou fazer fono, eu vou estudar fono, eu vou aprender sobre comunicação e aí eu vou fazer o tratamento da Lívia. Eu cheguei a cogitar, a verbalizar isso para algumas pessoas e de repente entrou a Verô, né? Presente, né? E então eu comecei a me trabalhar controladora emocionalmente para ficar na retaguarda dessa fono, que é uma expert, na minha opinião, e permitir que ela conduzisse aonde que ia estimular, como que ia fazer, como que ia ser a intervenção. E eu lembro que a primeira vez que a Lívia falou Lu no consultório, eu estava na outra sala, eu achei que eu estava delirando. Falei, eu acho que não foi. E aí ela foi chegando e aí a Vera falou assim, chama a tia Lu. E a hora que ela falou Lu, e ela falou Lu com 13, 14 anos. Quer dizer, ela fugiu do repertório novamente, porque muitas vezes Total. na fase, todo mundo já jogou a toalha, né? Tipo, não rolou. Aham. Tudo bem que agora, ingrata, Lu que ela fala é pro Lucas, né? Não é mais para mim já faz tempo, porque o que ela gosta é de me provocar. E a cada dia a gente ouve novos sons, e mais do que novos sons, hoje ela se comunica com muita qualidade. Sim. Ela É, começou, ela chama muito o Léo, né? Ela fala iê, 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 iê. E aí a namorada do Léo chama a Luísa. E aí, um belo dia, ai, 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 a gente, ué, aí, quem você tá chamando a Luísa lá? Sim. Ou seja, ela já tá fazendo até as o associações. jeito, as associações, é. Ah, o iê fica mais fácil chamar de iaiá, entendeu? Ela iê, iaiá. Ela falou diferente, ela não falou iê. O que que ela falou? Era iaiá. E é a Luísa mesmo, que ela chama o tempo inteiro, o Léo e a Luísa o tempo inteiro aqui. E fofocando, né? E assim, agora ela fofoca, e ela vai contar da paixão da vida dela. E assim, você vê uma menina desabrochando. E eu acho que assim, o desabrochando ao longo do tempo, né? Ao longo de uma história, ao longo de um planejamento. Isso fez com que também a gente aprendesse, posso dizer por mim,
a ter a delicadeza da paciência, de É ir isso, a palavra é essa construindo, mesmo. É isso. né? Eu acho esse processo da delicadeza da paciência e Sem desistir, né? Sem desistir de nada. isso. E pacientemente, devagarzinho e acreditando que uma hora vai acontecer, de uma forma ou de outra. Talvez não perfeitamente como a gente quer ou como a gente. Mas vai acontecer. E hoje é uma das terapias que ela mais gosta, né? Porque é a da É Vero. a terapia que ela mais gosta. Processo. É a É, que ela mais gosta da Verô, porque ela vai fofocar, ela vai falar e a Verô vai entender ela ali, né? Entendeu? ela é uma adolescente, né? É, É isso, o que que um é, adolescente está fazendo, né? exatamente. Ela tá fazendo o que um adolescente faz, né? E tudo bem, não precisa ter delicadeza. É a terapia que ela mais gosta, e segundo ela, é a terapeuta que ela mais gosta, mas é assim, eu brinquei no carro um dia desses, que a pessoa falou assim: ah, você tá brincando, que você tá chateada. Eu falei, ó, eu só não tô mais chateada porque eu entendi que eu não sou terapeuta, sou da família, então a partir de agora eu não vou mais me colocar. Seu coração já foi trabalhado já, e já sei que eu tenho meu lugar, entendeu? É igual mãe. É, ela chama papai, ela chama o Léo, ela chama a Lu, ela não chama a mamãe. Até hoje, a mamãe, de fato, ainda não saiu, É porque é né? muito careta, Eu poderia ficar chateada? Poderia. Os mesmos sentimentos. Você tem o mesmo sentimento de mãe que eu tenho. Ah, assim. tudo bem. Ela gosta dela, mas ela gosta dela porque ela tá feliz lá com ela. Então eu fico feliz por ela. Mas na hora do vamos ver, é minha, né? Que nem eu falo o tempo todo assim, não tem problema. Na hora do vamos ver, eu que vou chegar lá, né? Assim, É isso. porque é uma relação muito diferente, né? A Lívia é a única criança de todas que eu já atendi até hoje que eu nunca vi meu filho ter ciúmes, nem pequenininho, né? É muito claro para ele. Eu comentei com ele, falei assim: esse ano vai ter a festa de 15 anos da Lívia, a mamãe tá muito feliz, eu vou comprar um vestido, nananã. Ele fez assim: bom, nesse daí eu não vou reclamar, eu vou com a roupa que você quiser. Tipo, eu não vou nem discutir com você, o que você quiser, eu vou, porque eu entendi que isso não tem nem como disfarçar. E eu acho que é muito bacana quando a gente conta essas histórias, Cris, porque assim, nós todas tivemos muito medo. A gente teve muito receio, mas a gente ao mesmo tempo fez com muito cuidado, fez com muito cuidado, com toda uma. A gente tinha uma rede de apoio, né? Desde médicos, terapeutas, família. E quando foi tudo muito bem feito, muito bem construído, deu tudo certo. Porque às vezes as mães falam assim: você tem certeza que vai dar tudo certo? Eu tenho certeza que vai ser seguro. Hoje eu posso dizer, eu tenho certeza que vai ser seguro, porque a gente cresceu muito, né? A nossa avaliação hoje é outra, a gente entendeu o que precisa para garantir segurança. Se vai dar tudo certo, a gente ainda não tem tanta informação assim na literatura, né? Eu vejo a cada dia casos diferentes, casos mais graves nos procurando. É exatamente o oposto. Eu acho que os novos tratamentos, eles acabam migrando para os pacientes mais graves, com diagnósticos mais complicados, e que são minha paixão, né? Eu já não atendo há anos crianças com quadro motor mais leve, vamos dizer assim. A minha paixão são os pacientes realmente. Eu acho que eu aprendi com a Lívia que a minha paixão é criar a relação, como eu criei com ela, que é uma relação de confiança que não exige palavras. Eu acho que ao longo desse processo como um todo, eu tive, principalmente no começo da TDCS, que olhar tanto nos olhos dela para saber, para ter certeza que estava tudo bem, que eu aprendi que a gente pode falar sem falar. E que a gente pode dizer se está tudo bem ou não
sem emitir nenhum som. E, acima de tudo, que a criança consegue te contar se aquilo está sendo positivo para ela ou não. E isso é o mais intensamente importante para mim hoje na minha vida. Você vê os meus pacientes no meu quadro, você conhece todas. É isso que me encanta. E aí, até para ir concluindo, porque eu consigo ficar falando da Lívia por muitas horas, você não tem ideia. Eu tenho um outro ponto muito marcante, que na época que eu estava tentando entender os efeitos adversos, porque, tu não faz seguro, é indolor, a palavra indolor me incomodava, porque como eu não gosto de corrente elétrica, em mim, o indolor me incomodava e eu pensava, eles não estão falando para mim saber, né? E aí, eu tive alguns meses de muita aflição com relação a isso. Falei, como que eu vou pôr no papel, num artigo isso? Como eu vou falar para uma mãe? E hoje eu consigo falar, né? Muitas crianças que falam me contam. Eu coloquei TDCS no meu filho, lógico, para ele me contar o que ele estava sentindo, porque esse é o único ratinho de laboratório que eu tenho, né? Ele que me perdoe, como eu fiz com a esteira. Você viu meu filho beber, nem sabia usar a esteira. E aí eu lembro de numa época, a gente teve 3 grandes momentos de afastamento físico, que foi meu ano em Boston, a recuperação do Léo e a pandemia, né? Foi Sim. esses 3 físicos, porque emocionalmente eu acho que nunca houve esse distanciamento. E nessa época, a Lívia fez um protocolo durante esse processo. E eu tenho a memória perfeita de um dia que você levou ela e depois vocês iam no hospital. E ela, naquela época, ela estava com a fase da bolsinha, que onde ela ia tinha uma bolsinha, né? Eu lembro que eu colocava peso na bolsa dela para ver esse braço. Só para o braço descer. A masoquista, a torturadora. E ela sempre com a bolsinha, e ela indo embora, ela começou a pôr as faixas dentro da bolsa. E aí você falou assim, não, vai deixar aí. E para mim sempre foi muito claro, vai levar o que ela quiser. É assim, a única pessoa que manda que eu fico quieta no consultório é ela. E aí depois você me contou que, na verdade, ela levou essa faixa, né? Pôs na boneca, pôs no Léo. E aquele Fotos, dia, né? Tem fotos disso, dela fazendo vídeo. aquele dia eu falei, é seguro, se bem feito. Ela fez isso porque ela sabe que isso proporcionou bem para ela e foi a tentativa dela de contribuir. Isso foi muito marcante para mim, mas assim, muito marcante. Foi na hora que eu falei, respira, Que tá tudo certo. tá tudo certo, né? É porque se ela estava brincando com aquilo, ninguém brinca com uma coisa que não é prazerosa, né? Ninguém brinca com uma coisa que você se incomoda, né? Eu lembro que ela, quando acaba até as pessoas falam, não dá nem para sentir, né? Você também colocou em mim, eu lembro de você ter colocado em mim também. Eu também, eu sou a doida que toma remédio para saber o gosto, para você saber se, sabe? Eu sou a xarope também que vai lá, põe na minha cabeça aqui para eu ver se é. Então, Ixi, agora me fugiu, peraí. Mas é que é isso, era positivo para ela, não era ruim, não era Era sofrido. isso. Não era sofrido, ela conseguia, se ela estava brincando com aquilo, é porque aquilo era bom para ela, né? Não trazia nenhum mal, não era uma coisa ruim, né? A gente só brinca porque é gostoso, né? Você brinca de fazer comidinha, você brinca com coisas que você sabe que é corriqueiro, para ela era corriqueiro, ela ia fazer no Léo o que fazia nela. Então E, não tinha que se preocupar que estava doendo ou não, né? E e se eu ela lembro que ela fazia punha a mal, mãozinha, quando acabava, ela punha a mãozinha. Era isso que eu ia falar, que eu tinha esquecido. Quando acabava, a gente falava, mas não sente nada, é uma corrente muito pequena. E ela, quando terminava o tempo, ela não estava vendo lá a contagem do tempo, mas ela punha a mãozinha, como se dizendo, olha, parou, acabou. acabou. E ela sentia alguma coisinha ali, coisa, mas não era um desconforto, ela não queria tirar, ela não era uma coisa ruim, nunca foi.
Hoje menos ainda, né? Hoje ela vai de boa lá e senta e Liga, aí, né? vai, E se ela vê liga lá, alguém fazendo, ela vai lá contar o que estão fazendo, por que que ela não está fazendo. adora. É, É, adora. Se ela vê alguém em protocolo, ela tem que entrar na sala para dar uma olhada. Parece que ela quer historiar, saber o que está tá tudo acontecendo. Ela fica de certo. fato olhando. É, ela fica lá de fato olhando o que está acontecendo. É, Ela logo, vai logo ser a uma gente. jovem aprendiz. Exatamente, isso que eu ia falar. A gente já vai colocar ela de jovem aprendiz já? Já, Entendeu? Com 16, acho que pode, né? 16. O eu, ano a- que vem a gente o coloca. ano que vem eu acho que eu acho que é com 16, né? Até porque tem uma advogada trabalhista que se a gente fizer alguma coisa legal vai puxar a nossa orelha. Mas eu acho, bom, não preciso nem dizer que eu adoraria ter ela lá o dia inteiro no consultório. E ela eu tenho para mim que ela também gostaria, considerando tanto que Ah, ela vai eu não embora. tenho nem dúvida. Mas eu acho que é, é importante, eu acho que essas conversas que a gente vai ter ao longo dessas semanas, até dia 6 de maio, que é um sabadão, né? A gente tinha que combinar um almoço. Ah, perfeito. Esse dia 6 de maio, 10 anos depois, a gente vai conversar com várias mães que vão contar a sua história. E eu acho que a gente não poderia começar a contar essas histórias sem contar a primeira história, né? E até porque, assim, tudo que aconteceu depois disso foi por conta dessa história, né? Hoje, o Senep, a Ventuleste, existem por conta dessa história. Hoje, a construção, a gente estava conversando com a Mar, a gente vai completar 20 cursos. Foi construída a partir dessa história, que teve muitos acertos, mas teve muitos erros, teve muitos ajustes, muito estudo, muita cumplicidade, muita parceria, muito tamo junto. Quando uma cai, a outra segurava, quando a outra caía, era o inverso. E acima de tudo, eu até fiquei emocionada. Quando nós duas a gente começava a cair juntas, ela nos puxava de volta, né? Quantas vezes, nos piores momentos da minha vida, bastei eu ir na sua casa e ficar ali 40, 50 minutos com ela e sair ótima, né? Ela fez muito mais por mim. Eu lembro que às vezes a gente ficava em silêncio, assim, muitas vezes, quando estava assim nos diagnósticos mais difíceis, assim, quando a gente achava, quando estava com aquela dificuldade mesmo de encontrar alguma coisa, era um silêncio, assim, a gente ficava ali tentando pensar, e aí você falava, não, não, não. Quando era eu que estava caindo, era exatamente isso. Você falava, não, 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 calma aí, não é assim, não é assim, não é assim. Quando você estava mais insegura, falava, não, não vamos, vamos conseguir, vai dar certo, vamos lá, vamos, a gente vai para um lado, vai para o outro. E vai. Mas eu acho que isso não seria possível assim, se você não tivesse essa gana, sabe, Lu, de aprender. Isso que eu admiro mais, assim, você continua até hoje querendo aprender. E você poderia muito bem, olha, eu já aprendi isso, agora eu vou ficar aqui nesse mundo, vou criar, vou ter os meus pupilos aqui, vou treinar todo mundo. E não, e você quer o seu olhar ali em cada paciente, entendeu? A É sua avaliação, seu jeito, um indivíduo único. Não, eu preciso entender o que ele tem, eu preciso saber como que ele é, por completo, assim, não. Então, isso eu sempre admirei, você sempre falei, essa gana de aprender, isso assim é muito raro, e de pôr a mão. Terapeuta que põe a mão na criança hoje é raríssimo, raríssimo. Que Mas pensa na criança além, que vai para casa, você vai para casa pensando no paciente que foi para avaliação para você. às vezes eu vou chorando que eu paro para arrumar lente. O paciente chegou lá do sul, você acabou de conhecer. Você vai o caminho todo. Você falou isso para mim, que agora você tem mais tempo Para para pensar. pensar, porque você vai de São Paulo até Sorocaba e vice-versa. Então você tem aquele seu tempo para pensar e fica ali pensando incansavelmente. Isso é admirável, de Mas eu verdade. acho que se é um ponto de admiração,
foi o que eu aprendi com vocês. Eu aprendi a ser fisioterapeuta, eu já era físio, embora muito nova quando eu conheci a Lívia, mas a Lívia foi o meu primeiro caso, a primeira criança que eu fui a responsável. E eu aprendi a ser fisioterapeuta por amor. Quando eu lembro de uma época que tinha assim, trate seu paciente como se ele for, trate seu paciente, eu não lembro direito, mas ele é o amor da vida de alguém. Perfeito. Existe isso para mim. Ele é o amor da minha vida. Tanto é que eu tenho isso, a minha criança, eu sempre tenho, né? A Lívia É, foi o meu primeiro verdadeiro e profundo amor como fisioterapeuta. E você não quer menos do que o melhor quando você ama. Você vai errar sim, por amor, você vai errar por excesso de amor, mas não por desleixo. E depois disso, depois que a avalanche da TDCS, do doutorado, do pós-doutorado, aqueles 5 anos caóticos, que tão complicados, né? Você que é uma grande amiga minha, sabe tudo o que aconteceu ao longo destes 5 anos, e que eu pude entrar no consultório, que eu decidi montar e estar lá como fisioterapeuta, eu tive e tenho tantos amores profundos, tantos, assim, eu amo com tanta intensidade. Se alguém perguntar assim para mim, quem é a Gabi? A Gabi, eu vou contar a cor da Gabi, a personalidade da Gabi. É, é tão profundo isso para mim que eu não consigo nem imaginar como que eu poderia fazer diferente. Se tem algum outro meio de fazer isso, eu não sei. Hoje eu não sei. É porque se olhar, e até depois de me tornar mãe, como que você pega aquela criança e você não vai fazer o máximo intensamente? O dia que eu não conseguir fazer, eu vou parar de fazer. E, e hoje eu tenho muito claro na minha cabeça que a minha felicidade é estar lá com as crianças, enquanto profissional. Quantas vezes eu não sim. estou negando de dar aula, né? Quantas vezes eu deixei de ser professora ao longo desses anos e sempre tive ali dentro. é, E tudo isso eu devo a vocês. Eu aprendi a ser fisioterapeuta com a Lívia, aprendi a fazer uma parceria familiar com você, e eu sabia de uma forma muito clara que eu queria ser o mais humana possível, mesmo dentro da ciência. Eu falo que eu sou a pessoa da ciência mais supersticiosa que existe. Eu não me decidi muito bem se eu sou uma pessoa da ciência ou da superstição, porque eu entendo que se você perder a fé, acabou. Como filha, porque quando meu pai perdeu a visão, a gente vivia um misto entre o desespero, a fé e a ciência. E ele me mostrou de uma forma muito clara que não vai ser nunca ideal, nunca vai ser como você sonhou, mas pode ser muito maior do que você foi capaz de imaginar, porque existem caminhos que a gente não constrói. E vocês consolidaram isso na minha alma. Então, para concluir, porque como eu disse, a gente pode aqui ficar falando por muitas horas, até porque a gente é muito amiga, Com né? Assim, certeza. tem muito assunto. E talvez eu tenha até falado muito mais que você, para a gente ir direcionando. Para mim, tem tanta coisa importante que tem dessa história inteira, mas eu acho que só completando 10 anos do caso da Lívia, que eu não lembrava, que você me lembrou algumas semanas atrás na esteira, não poderia ser um lugar diferente do que a gente lembrar dessa data encostado na esteira, para ter coragem de gravar esses vídeos, né, que podem não chegar, pode ser que não chegue em nenhum lugar, mas a gente vai ter esse registro para nós duas, para sempre, para que a Lívia um dia possa assistir e entender o quanto ela mudou as nossas vidas, como ela mudou a minha vida, e com isso eu acho que ela contribuiu com a vida de tantas pessoas, de tanta gente na minha equipe, os pacientes, quando a gente dá curso, como isso chegou em lugares remotos. Hoje a gente vê pacientes na África fazendo TDCS, crianças na África fazendo TDCS. É, Se porventura
chegar em alguém, chegar numa família, que se ajudar uma, tá ótimo, porque é muito normal ter insegurança, ter medo, mas buscar o melhor com segurança, e com estudo, né? Eu acho que essa é a Eu, grande... é verdade, Lu. Eu acho que, na verdade, 70% dessa coisa da TDCS em si, por completo, é, é a família acreditar, assim, sabe? E se empenhar mesmo. Porque você já tem os 30%, que é você colocando ali todo o seu entusiasmo, toda a sua dedicação ao paciente, todo aquele estudo minuciosamente, qual área que deve fazer, qual área que vai melhorar, e como que deve ser feito, você já faz. A família tem que fazer o restante com maestria, assim, sabe? E acreditar. Eu queria isso, que as famílias assim, acreditassem mesmo, não fizessem, vou lá fazer mais um tratamento, vou tentar. Não fosse com esse intuito, fosse com o coração mais aberto, assim, sabe? Fosse com aquela coisa de garra. Eu vi uma pacientinha sua esses dias que a mãe é dedicada, que posta sempre vídeos, e eu vejo que ela em casa, ela continuou, ela foi embora, acho que não é de São Paulo, e foi embora, e ela continuou com a mesma dedicação, o mesmo critério, e eu vejo só a menina evoluindo, eu vou acompanhando, né, as repostagens, e eu vejo só a menina evoluindo. Então, eu acho que é bem isso mesmo, é bem esse acreditar, essa parceria, e não achar que é um milagre, né, não achar que ela vai chegar lá e não existe, infelizmente, esse milagre não existe. Eu achei até que isso ia acontecer quando a Lívia fez a cirurgia. Eu era tão nova que na época que eu falei, não, a cirurgia vai corrigir ela. Era essa a minha cabeça. A cirurgia vai corrigi-la. E mal sabia eu que eu ia me deparar com todos os acontecimentos que teve do pós-cirúrgico e a coisa foi até pior do que eu imaginava. Então, é só isso que eu desejo, assim, que as mães realmente, os pais, a família, se dediquem, quando for fazer um protocolo, se dediquem por completo, sabe? Que a família saiba, que todos usem a mesma linguagem, seja lá como for, que ela volte para o hotel, que ela volte para sua casa e continue fazendo aquilo, continue com aquela dedicação, com aquela. Que vai dar certo. Certeza que sempre dá certo. Nem que seja um pouquinho, mas dá. Ah, e a gente vai ajustando. Ah, Cris, muito obrigada, né? Nunca vão existir formas e palavras suficientes para mim agradecer o tanto que eu deveria, mas obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada para nós duas, né? A gente tem isso aqui, expor é muito complicado, né? Que a gente está falando bem porque estamos nós duas na tela do computador, né? É, Tá na é que internet. a gente já fala, né? A gente Isso. já se fala isso, Mas esse então. processo todo é sempre tão difícil, né? A gente sempre fala o quanto que é difícil, né? Esse processo de exposição, quantas vezes a gente já não conversou até sobre o próprio caso da Lívia. Eu lembro quando a gente chegou na conclusão de que não, a gente nunca ia expor o caso dela, porque a gente não sabia se na vida adulta ela ia querer que a vida dela tivesse sido exposta, que alguém ia conseguir ter acesso a isso. Então a gente sempre foi tão cuidadoso com isso. Então, super obrigada. Imagina, Eu eu espero que um fiquei dia muito a feliz gente mesmo. possa estar fazendo uma roda de conversa que viraria um grande zoom, 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 porque imagina colocar você, a Marcela, a Andréia, a Camila, a Ana, todo mundo junto no mesmo lugar para conversar, mas que a gente possa um dia ter uma tarde para a gente poder ficar junto e contar e pensar sobre tudo isso que aconteceu ao longo desses 10 anos. Então, rumo ao dia 6 de maio, Isso aí. que ele marque um novo começo disso tudo. Não só um marco de 10 anos, mas que seja um novo começo. Obrigadão, viu, Cris? Quero ouvir muitas famílias ainda, Lu, muitas famílias ainda falando de como é feliz, de como ficou feliz depois que fez a TDCS, que quando você entrou na vida delas. Eu que tenho que agradecer sempre, sempre. Não tenho nem Imagina. palavras para agradecer.
A gente já virou família. A gente vai comemorar dia 2 de setembro com um vestido É, aprovado por todos, para que eu não esteja parecendo uma maluca de tanto brilhos e paetês no aniversário de 15 anos da Lívia. Cris, um beijão beijo, enorme. Fica com Deus. viu? Amém. Fica com Deus. Beijo.